Calma, filho. Tô indo. Uma falta de apoio psicológico. Comentávamos há pouco, agora inverteram-se as posições, né? Eduardo Braga disputando a segunda posição, provavelmente a caminho de um segundo turno com o atual governador Wilson Lima e senador ex-ministro Eduardo Braga, e ficando para trás um tradicionalíssimo político da região, Amazonino Mendes, que já governou o estado por várias vezes. Dessa vez, na terceira posição, fica fora de um eventual segundo turno. Você que está com a gente aqui na Record News está passeando pelo mapa do Brasil, a importância de cada região brasileira, primeiro, para a decisão sobre o próximo presidente, segundo, nas decisões estaduais. É a população definindo seu voto nessa noite de domingo. Quer saber como é que está a situação no Rio de Janeiro? Achou Amazonas um estado de decisão complicada? Pois dá uma olhada no Rio de Janeiro, que tem governador tentando reeleição, 58,24% dos votos. Mas faltam 10% das urnas ainda a serem apuradas. Marcelo Freixo, 27,65%. Rodrigo Neves, do PDT, com 8%. E Paulo Ganini, com 5,44%, Cris. Outro palanque importantíssimo para o presidente Jair Bolsonaro. Repare numa disputa de segundo turno, Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, um super aliado de Bolsonaro, que é Cláudio Castro. E como a coisa se inverteu em apenas 4 anos no sudeste do Brasil, né? Jair Bolsonaro teve uma participação muito importante nesta campanha, mas na passada não. Na passada você tinha em São Paulo 59%, algo muito forte em São Paulo e no Rio de Janeiro também. Então o sudeste mostrando o seu peso, 42% do eleitorado está aqui. Do Rio de Janeiro, vamos para Minas Gerais. No governo de Minas Gerais, o atual governador Romeu Zema, do Novo, tem 56,79% contra o prefeito de BH, Alexandre Calil, que abriu mão do mandato para concorrer ao governo do estado e vai se mantendo aí com 34,48%. E isso passamos dos 91% de urnas apuradas, Cris. Ali era o resultado dado como certo, né? A gente sabia que Romeu Zema decolaria aí nesse primeiro turno. Alexandre Calil até que fez uma disputa interessante nesse final de primeiro turno, conseguiu angariar bastante apoio, muitos votos nessa reta final, ele que aliou-se ao ex-presidente Lula, mas aparentemente Zema leva no primeiro turno, os números estão indicando. Mais de 2 milhões de votos separam os dois. Temos governador no Pará, eleito. Vamos aqui ao totem, governador reeleito, Helder Barbalho, do MDB, 69,66% dos votos. Isso representa mais de 2.800.000 votos, com uma totalização que já supera 91% das urnas no estado do Pará. MDB marcando posição Helder Barbalho, Ibanez Rocha, regiões, estados relevantes politicamente. MDB está na luta. Há uma mudança também no estado de Goiás. Vamos para lá agora do Pará, vamos para Goiás no centro-oeste, porque Ronaldo Caiado está reeleito, é isso? Com 51,70% dos votos. Estou falando certo, Cris? A gente estava colocando ali eleito, mas é reeleito, né? Exato, Caiado, igualmente o mesmo caso do Cláudio Castro. E aqui a também surpresa. reeleito. A surpresa porque alguns imaginavam que podia ir para o segundo turno e a fatura está sendo definida no Rio de Janeiro, no primeiro turno, com Cláudio Castro do PL, 58,24%. Bom, Cláudio Castro que enfrentou Marcelo Freixo, do PSB, definindo a fatura, portanto, neste primeiro turno. Ele que foi vice de Wilson Witzel, que 4 anos atrás, também na onda bolsonarista, fez muitos votos e enfrentou um impeachment e foi afastado do cargo. Cláudio Castro esteve no cargo, na função de governador, nos últimos 2 anos e 2 meses. Edu, sabe o que está aparecendo nesse segundo turno? Que nós vamos ter o Sudeste com palanques eleitorais muito fortes para Bolsonaro e o Nordeste com palanques eleitorais para o ex-presidente Lula. Isso está bem desenhado aí, considerando as vitórias no primeiro turno de aliados de Bolsonaro no Sudeste e a mesma coisa no caso do Nordeste, aliados de Lula. A gente estava esperando para saber como ia ficar São Paulo a essa hora, às 8h47 pelo horário de Brasília. Pois vamos para lá do Rio, com o governador reeleito, para São Paulo,
definição de segundo turno e sem a posição que as pesquisas indicavam. Vocês lembram? Fernando Haddad aparecia pontos à frente de um eventual segundo turno com Tarcísio, e ainda havia a ameaça do atual governador, que se desfez rapidamente. 96% das urnas apuradas, está definido o segundo turno no estado de São Paulo entre Tarcísio do Republicanos e Fernando Haddad do PT. Resultado relevantíssimo, muito expressiva a chegada de Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, em primeiro lugar no segundo turno, deixando em segundo lugar o candidato do PT, Fernando Haddad. Disputa em São Paulo será duríssima nesse segundo turno. É isso. Vamos agora para Paraíba, porque é a definição de segundo turno também. De São Paulo para Paraíba, atualizamos os dados junto com você em tempo real, com 98% das urnas apuradas. João do PSB vai para o segundo turno, liderando com folga a disputa contra Pedro Cunha Lima do PSDB. PSB e PSDB em nova etapa da eleição, Cris. É isso aí, Paraíba, que é um estado que apoia, segundo as pesquisas, o ex-presidente Lula. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar nesse segundo turno. Se você vai ter esse diferencial também todo lá na pesquisa ou no resultado presidencial. Vamos agora com Romeu Zema, reeleito. Enfim, a definição para você aqui, ó. Agora há pouco a gente estava mostrando o resultado, mas agora não tem mais mudança, não tem mais reversão. O governador do Novo, Romeu Zema, depois de 4 anos, quase 4 anos completos, bem avaliado, chega a mais de 5.600.000 votos dos mineiros, derrotando o Alexandre Calil. Governador eleito pelo Partido Novo, segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais. Para que lado vai pender Romeu Zema no segundo turno? Ele tentou uma posição de neutralidade, mas jamais se aproximou do PT, já visto que seu adversário era justamente Alexandre Calil, um candidato apoiado pelo PT. Portanto, em Minas Gerais, jogo forte. Sabe o que eu estou curioso? Estou curioso para saber como é que está a disputa da presidência ali, ó, região a região. Porque daí a gente veria, inclusive, como essa votação que reelege Romeu Zema coloca-se também no patamar nacional. Daqui a pouco a gente tem, viu? O TSE divulga por região. Mas antes, vamos passar de novo pelo governo do Rio Grande do Sul. Aquela disputa que foi uma das surpresas citadas pela Cris Lemos essa noite. Ela mantém-se assim, olha. Onyx Lorenzoni, do PL, 37,60%, contra Eduardo Leite, do PSDB, 26%. Você tem um político jovem que governava o estado do Rio Grande do Sul, que abre mão da candidatura à reeleição, diz: não vou ser candidato, quero tentar ser presidente da República. Não faz nem uma coisa e nem a outra de manter-se, ou manter a posição de não se reeleger, tentar a reeleição. É o troco dos gaúchos? Olha, Edu, o troco eu não sei. Eu sei que 30% dos votos lá no Rio Grande do Sul estão 26% com o PT e 4% com o PP. Esses dois candidatos, o senador Renzi e o candidato do PT, o Edgar Preto, eles têm o condão de virar o jogo aí no Rio Grande do Sul, dependendo para onde eles vão pender. O senador Renzi naturalmente jamais apoiará a candidatura de